Peter Parker, a Terra, 616. Às vezes estudante, às vezes cientista e às vezes fotógrafo, Peter Parker é um super-herói em tempo integral, mais conhecido como Homem-Aranha que lança teias e escala paredes. Como uma criança órfã, Peter foi criado por seu tio Ben e tia May. Em uma exposição de ciências, Peter foi mordido por uma aranha radioativa errante que lhe concedeu uma série de poderes aracnídeos. Ele inicialmente se tornou o Homem-Aranha para usar seus poderes como um artista, ficando tão vaidoso que não se incomodou em parar um ladrão que passava. Em uma reviravolta do destino, o mesmo ladrão acabou matando o tio Ben de Peter, levando-o a perceber que precisava usar seus poderes com responsabilidade. A partir de então, o Homem-Aranha se tornou um vigilante de combate ao crime. Frequentemente solitário, o Homem-Aranha é um membro fiel da comunidade de super-heróis que conquistou inúmeros aliados, como o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Ele fez de vários supervilões seus inimigos pessoais, incluindo o Dr. Octopus, Electro, Kraven, o Caçador, Mysterio, Venom e, mais notoriamente, seu inimigo, o Duende Verde, que uma vez matou a namorada de Peter, Gwen Stacy. A rede de apoio de Peter se estende à sua vida civil, incluindo Mary Jane Watson, Harry Osborn, Flash Thompson e J. Jonah Jameson, embora o último costumava fazer uma campanha de difamação contra o escalador de paredes em seu jornal, o Daily Bugle. Recentemente, após a ascensão e queda de sua empresa iniciante, a Parker Industries, Peter combinou suas atividades de Homem-Aranha com seu retorno à faculdade, ao mesmo tempo em que se tornou alvo do tormento de uma entidade demoníaca conhecida como Kindred. Após a derrota de Kindred, Peter ficou hospitalizado por meses devido a uma luta de supervilões, abrindo caminho para seu clone Ben Reilly se reafirmar como Homem-Aranha. Peter finalmente se recuperou de seus ferimentos, mas também teve que enfrentar Ben, que havia se corrompido moralmente devido às maquinações de seus patrocinadores corporativos, a Beyond Corporation. Vida pregressa. Peter Benjamin Parker nasceu no Queens, filho dos agentes da CIA Richard e Mary Parker, que foram mortos pelo Caveira Vermelha e acusados de traição durante uma missão. Antes de suas mortes, no entanto, Richard e Mary tiveram outro filho desconhecido de Peter, uma filha e irmã mais nova de Peter, Teresa. Após a morte de seus pais, um jovem Parker foi adotado por seu tio e tia, Ben e May Parker, indo morar com eles em sua residência em Forest Hills, Nova York. Depois de adotá-lo, eles se tornaram seus pais substitutos e o criaram como se fosse seu próprio filho. Ao longo dos anos na adolescência, Parker tornou-se um prodígio em várias disciplinas escolares na Midtown High School e alcançou grandes honras entre seus colegas de classe. No entanto, sua natureza reservada e entusiasmo pelo conhecimento muitas vezes o tornavam alvo de bullying, principalmente do astro do futebol Eugene Flash Thompson, tornando-se o Homem-Aranha. Enquanto participava de uma exibição pública da General Textronics, Peter Parker, de 15 anos, foi mordido na mão por uma aranha, que foi irradiada pelo acelerador de partículas da demonstração. Alheia depois de cair de sua mão, a aranha usou seus últimos pulsos de vida para morder uma menina, Cindy Moon, no tornozelo antes de morrer pela radiação. Voltando para casa depois, Peter quase foi atropelado por um carro até que saltou para fora do caminho em um canteiro de obras a alguns metros de altura. Peter descobriu que, de alguma forma, ganhou força, agilidade e escala de superfície incríveis, todos os traços de aranha que ele imediatamente associou à picada de aranha na demonstração. Ao encontrar um anúncio oferecendo um prêmio em dinheiro por permanecer 3 minutos no ringue com Joseph Cruikshank Hogan, Peter decidiu que essa seria uma boa maneira de testar seus poderes. Usando uma máscara para evitar a humilhação em caso de derrota, Peter usou seus poderes e derrotou facilmente seu oponente. O produtor de TV Maxwell Schiffman observou seu desempenho e o convenceu a ir à televisão com sua atuação. Projetando um traje completo e fabricando teia de aranha sintética e lançadores de teia montados no pulso, Peter estreou como Homem-Aranha para se tornar uma sensação imediata. Após sua primeira aparição na TV, o Homem-Aranha testemunhou um ladrão em fuga passando por ele, e Peter optou por não parar o ladrão, afirmando que não era sua responsabilidade. Mais tarde, Peter voltou para casa um dia e soube pela polícia que seu tio Ben havia sido assassinado por um ladrão. Também sabendo que a polícia tinha o assassino escondido em um armazém, Peter vestiu sua fantasia de Homem-Aranha e encurralou o ladrão, apenas para descobrir que ele era o mesmo ladrão que havia permitido escapar dias antes. Cheio de remorso por saber que sua inação levou à tragédia, Peter percebeu que quando alguém tem o poder, tem a obrigação de usá-lo com responsabilidade. A partir dessa constatação da gravidade dos acontecimentos, ele decidiu se tornar um super-herói vigilante ajudando quem pudesse, assumindo grande responsabilidade. O primeiro problema que o jovem Pedro enfrentou foi a falta de dinheiro com a morte do tio. Devido ao fato de sua tia May estar muito fraca para trabalhar e Peter ser visto como frágil, ele decidiu arrumar um emprego, embora a tia May quisesse que ele se tornasse um cientista. Peter até pensou em usar seus poderes de aranha para o crime por desespero, mas decidiu contra isso depois de pensar em como sua tia reagiria a ele na prisão. No entanto, parecia-lhe impossível encontrar um emprego para pagar suas dívidas crescentes. Como Homem-Aranha, ele não conseguiu continuar sua carreira como estrela de TV, por causa de J. Jonah Jameson, dono da Now Magazine e do jornal Daily Bugle, que iniciou uma campanha de difamação contra Speedy. Jameson faria declarações de que era uma má influência para as crianças e um criminoso por fazer justiça com as próprias mãos, referindo-se à situação com o ladrão.
Os protestos começaram a surtir efeito e virar a percepção do público contra o Homem-Aranha, eventualmente fazendo com que o empresário de Spidey o deixasse, impedindo sua capacidade de ganhar dinheiro mesmo fantasiado. Com essa mudança forçada de eventos, Peter pesquisou os anúncios de procurado, apenas para ser rejeitado por todos os empregadores. Não ser capaz de usar seus superpoderes como Homem-Aranha enfureceu Peter, e sua fúria só se intensificou depois de ver sua tia May vendendo suas joias para tentar ganhar algum dinheiro. A segunda ação heróica de Spidey foi salvar o filho astronauta de Jameson, John Jameson, de um acidente em uma cápsula espacial desviada. O Homem-Aranha pegou uma carona em um pequeno avião e embarcou na cápsula durante a reentrada. Spidey então prendeu a peça da cápsula que faltava, permitindo que ela pousasse com segurança. Embora ele tivesse salvado John, Spidey ainda era culpado por JJ Jameson pelo acidente. Mais tarde, tentando encontrar uma maneira de ganhar algum dinheiro, ele decidiu se juntar ao time de super-heróis do Quarteto Fantástico. Spidey invadiu o edifício Baxter, lutando contra o FF, como uma forma de mostrar a ele seu poder, mas a equipe recusou a entrada de Spidey depois de explicar a ele que eles não eram pagos por suas ações e que eram uma família, não uma empresa. Mais tarde naquele dia, o criminoso russo e mestre do disfarce conhecido como Camaleão usou a identidade do Homem-Aranha para roubar planos de mísseis de defesa. O verdadeiro Spidey foi usado pelo Camaleão como um peão para escapar da cena sem problemas. Depois de conseguir evitar a captura pela polícia, o Homem-Aranha pegou o Camaleão em um helicóptero antes que ele chegasse a um submarino soviético e o entregou às autoridades. Peter finalmente encontrou uma maneira de ganhar dinheiro quando o Clarim Diário pediu fotos do criminoso alado conhecido como Abutre. O Homem-Aranha não apenas derrotou o vilão, como também encontrou uma maneira de tirar fotos, o que fez com que JJ Jameson para contratar Peter para conseguir fotos do Homem-Aranha, sob a condição de que o publicitário não perguntasse a Peter como ele tirou as fotos. No início de sua carreira, o Homem-Aranha lutou contra muitos vilões, incluindo o Consertador, o Dr. Octopus, o Sandman, o Dr. Destino, a Raposa, o Lagarto, o Cérebro Vivo, Electro, o Grande Homem e seus executores, Mysterio, Kraven, o Caçador, e seu inimigo mais mortal de todos os tempos, o Duende Verde. Vários desses vilões formariam o Sinister Six, sob a liderança do Dr. Octopus, uma equipe que tentou pegar o Homem-Aranha sequestrando Tia May e tentando forçar Peter a chamá-lo. Eles falharam. Durante esse tempo, Parker namorou Betty Brant do Daily Bugle, embora Liz Allan tivesse uma queda por ele. Ao mesmo tempo, tanto a tia May de Peter quanto sua vizinha, Anna Watson, encorajavam Parker constantemente a namorar a sobrinha de Anna, Mary Jane Watson. Antes de sua formatura no ensino médio, Peter continuou a lutar contra ameaças, incluindo o Escorpião, os Matadores de Aranhas de Spencer Smith, o Mestre do Crime e o Homem Derretido. Ele também ajudou os recém-formados Vingadores a derrotar um androide Homem-Aranha criado por Kang. A certa altura, a saúde de Tia May piorou tanto que ela sofreu um ataque cardíaco. Peter ouviu a notícia enquanto ele e o Tocha Humana lutavam contra o Duende Verde, e ele foi forçado a fugir para chegar até ela rapidamente. No entanto, isso apenas convenceu o público em geral de que Spidey era um covarde que havia fugido de uma batalha. Fãs obstinados do Homem-Aranha, como Flash Thompson, continuaram a apoiá-lo, enquanto Jonah Jameson publicou edições no Bugle alegando que ele próprio assustou o Homem-Aranha. Enquanto cuidava de Tia May, o Homem-Aranha foi forçado a escapar mais uma vez do Sandman para chegar em casa rapidamente. Quando soube que a saúde de sua tia havia melhorado, ele jurou provar que o mundo estava errado sobre ele. Enquanto isso, um Torch preocupado tentou procurar Spidey, mas só conseguiu ser capturado pelo Sandman. O Homem-Aranha o resgatou e derrotou seu inimigo, limpando o sorriso do rosto de Jameson e fazendo com que o mundo o apreciasse novamente. Um herói na universidade. Eventualmente, Peter se formou no ensino médio como orador da turma e se matriculou na Empire State University com uma bolsa de ciências, conhecendo novos colegas de classe, como Harry Osborn e Gwen Stacy. Mesmo que ele tenha começado mal com eles, finalmente Peter se tornou amigo deles, assim como do Flash. O Duende Verde voltou e descobriu a identidade do Homem-Aranha, sequestrando-o e revelando seu próprio alter ego, o de Norman Osborn, pai de Harry. Em uma batalha furiosa, o vilão perdeu todas as memórias de seu tempo como supervilão. Durante esse tempo, o Homem-Aranha lutou contra novos inimigos, como Rhino, o Shocker, além de se unir ao Doutor Strange para derrotar o mago conhecido como Xandu. Os Vingadores também tentaram torná-lo um membro em um ponto, mas o Homem-Aranha recusou a oferta. Além disso, Peter finalmente conheceu Mary Jane Watson, mas naquela época ele estava interessado em Gwen, então Mary Jane começou a namorar Harry. Depois de encontrar um recorte de jornal antigo que identificava seus pais como traidores de seu país na casa de sua tia, Peter decidiu aprender a história completa, viajando para a Argélia com a ajuda do Quarteto Fantástico. Ele soube que seus pais eram supostamente espiões que trabalhavam para o comunista Red Skull e encontrou seus crachás de identificação para a organização do Skull. O Homem-Aranha também se deparou com o Caveira Vermelha nazista original e seus homens, que já haviam trabalhado para o outro Caveira Vermelha. Na sequência, Peter encontrou o cartão de identificação da CIA de seu pai, provando a Peter que seus pais eram agentes secretos do governo. Com evidências para limpar o nome de seus pais, Peter voltou para os Estados Unidos. Semanas depois, após o retorno de Kraven lutando contra um novo abutre, Peter começou a se perguntar se seria melhor não ser o Homem-Aranha.
O crime aumentou e um novo rei do crime apareceu em Nova York e sequestrou J. Jameson. Peter voltou à sua identidade heróica, e Frederick Foswell, anteriormente o criminoso Big Man, sacrificou sua vida para salvar a de Jameson. Um artefato místico chamado Tablet of Life de time exibido na SU foi roubado pelo rei do crime. O tablet passou por cima de muitas pessoas que tentaram obtê-lo, incluindo o Homem-Aranha, Shocker, a que trabalhava para Kingpin, e Man Mountain Marco, a que trabalhava para a família criminosa Magia. Finalmente, o tablet chegou ao chefe da Magia, Silvermane, que forçou o Dr. Kurt Connors a traduzir o tablet. Connors conseguiu criar um poderoso soro de rejuvenescimento a partir dele. Silvermane bebeu e tornou-se um jovem novamente. Mas o soro fez Silvermane regredir além do nascimento. Enquanto isso, Connors, como lagarto, escapou e mais tarde voltou ao normal pelo Homem-Aranha novamente. Personalidade. O Homem-Aranha é comumente visto como um herói corajoso e justo com um senso indomável de justiça e responsabilidade. Abalado pela trágica morte de seu tio, o voto de responsabilidade do Homem-Aranha o levou a um caminho de heroísmo e serviço humanitário. Há momentos em que o senso de responsabilidade do Homem-Aranha pode ser quase arrogante, e isso foi evidentemente notado por Luke Cage quando ele se sentiu envergonhado por Electro ter causado a fuga do Raft, apesar do fato de ele não ter nada a ver com isso. Isso combinado com sua forte bússola moral diante da adversidade e inteligência afiada o torna um dos heróis mais icônicos e duradouros do universo Marvel. Uma das características mais proeminentes do Homem-Aranha é seu senso de humor. Ele às vezes é visto como o palhaço da turma em todos os grupos em que participa. Mesmo diante da morte certa, o Homem-Aranha invariavelmente conta uma piada, para irritação de amigos e inimigos. Suas razões para isso variam, ou ele quer aliviar o estresse de uma situação, ou simplesmente porque quer esconder o quão assustado ele realmente está durante uma crise. Além disso, ele faz isso para irritar seus oponentes, pois sabe que se eles estiverem com raiva, eles normalmente se perderiam e ficariam vulneráveis a um oponente habilidoso superior. É geralmente aceito, no entanto, que sempre que uma vida está em perigo, ele para de contar piadas e leva a situação atual com a maior seriedade. Por trás dessa fachada bem-humorada, no entanto, está uma alma ferida que passou por muito sofrimento. Enquanto o Homem-Aranha está em combate, ocasionalmente outra pessoa morre, deixando-o deprimido por ter falhado em sua responsabilidade. A culpa pela perda de seu tio Ben continua a ser o principal fator motivador em seu super-herói e em sua vida em geral. Peter é rápido em assumir a culpa e a responsabilidade por qualquer coisa ruim que aconteça em sua presença ou que possa, de alguma forma, se relacionar com ele. Por exemplo, ele assumiu a responsabilidade pela fuga em massa de Electro no Raft pela iniciativa de Norman Osborn, porque eles eram seus vilões. A morte, em particular, é difícil para Peter se reconciliar, levando-o a fazer proclamações dramáticas e realistas, como seu ninguém morre, credo após a morte de Marla Madison. Peter desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático, particularmente relacionado ao assassinato de Gavin Stacy e Flash Thompson por Norman Osborn, que foi exacerbado por membros repetidamente matando e ressuscitando. Peter também odeia profundamente os simbiontes e se culpa por todos que morreram nas mãos de Venom, Carnage e outros simbiontes por terem trazido o simbionte Venom para a Terra. O Homem-Aranha também é tradicionalmente um solitário. Devido ao seu estilo individualista, tendo sido um parasocial na juventude, o Homem-Aranha tem dificuldade em trabalhar em equipe. No entanto, isso diminuiu gradualmente ao longo dos anos, a ponto de o Homem-Aranha trabalhar ativamente com os Vingadores. Peter também é um herói obstinado, sejam quais forem os obstáculos que surgem em seu caminho, sejam relacionamentos, ser mal interpretado ou alguém morrendo sob seu comando, ele sempre se levanta. Sua vontade indomável e atitude de não desistir geralmente o levavam a fazer proezas incríveis, como suportar o peso de um jato e derrotar Firelord. Apesar de ser um herói, o Homem-Aranha é nerd, desajeitado e tímido. Essas características desapareceram ao longo dos anos conforme Parker cresceu e ganhou confiança, mas elementos do adolescente nerd desajeitado ainda permanecem em sua personalidade. A retidão do Homem-Aranha complementou a maturidade do Demolidor como combatente do crime durante a morte de Jean de Wolf, levando a uma amizade duradoura. Peter também estreitou laços com o Quarteto Fantástico logo no início de sua carreira, que hoje é maior do que nunca, como uma família que se ajuda incondicionalmente. O Homem-Aranha se uniu aos Novos Vingadores, dos quais é membro fundador, confiando tanto neles que revelaria sua identidade a eles. Das duas equipes mencionadas anteriormente, Spidey é o mais próximo do Tocha Humana, pregando peças um no outro ou buscando consolo, respectivamente, e Wolverine, respectivamente. Peter também é muito próximo dos X-Men, capaz de simpatizar com o desprezo público que os mutantes costumam enfrentar, e uma vez se juntou ao corpo docente, embora ele tenha sido rápido em chamá-los de preconceituosos contra os não-mutantes. O Homem-Aranha também desenvolveu uma forte amizade com Deadpool, apesar de se irritarem com sua moral e piadas. Atributos. Poderes. Fisiologia da aranha. O Homem-Aranha possui os poderes proporcionais de uma aranha, concedidos a ele por uma aranha da casa comum irradiada, a Chiaraneia tepidariorum, que mordeu Peter Parker, que aparentemente já sofreu uma mutação devido à exposição anterior a certas frequências de radiação e recebeu um ataque final e letal. Dose durante a participação de Parker na exposição.
As enzimas mutagênicas radioativas e complexas no sangue da aranha que foram transferidas no momento da picada desencadearam inúmeras mudanças mutagênicas em todo o corpo dentro de Parker, concedendo-lhe força sobre-humana, velocidade, carne endurecida e inúmeras habilidades semelhantes aos aracnídeos. Essa mutação concedeu a ele um padrão cromossômico aprimorado. Ezequiel Sims revelou a Peter que seus poderes não eram de origem científica, mas eram um sinal de que ele havia se tornado um avatar totêmico da teia da vida e do destino. Enquanto Peter inicialmente lutou para aceitar isso, mais tarde ele chegou à conclusão de que ambos eram plausíveis e teve seus poderes aumentados misticamente em várias ocasiões. A inteligência de Nick Fury o classificou como nível de poder 8. Seus poderes incluem rastejamento na parede, e a exposição do Homem-Aranha ao veneno de aranha mutante induziu uma alteração mutagênica em todo o cerebelo de seus engramas, resultando na capacidade de controlar mentalmente o fluxo de atração interatômica, a força eletrostática, entre as camadas de limite molecular. Isso supera o comportamento normal de repulsão mútua da camada externa de elétrons com outras camadas externas de elétrons e permite que o tremendo potencial de atração de elétrons prevaleça. A partícula subatômica mentalmente controlada responsável por isso ainda não foi identificada. Essa capacidade de afetar a atração entre superfícies é até agora limitada ao corpo do Homem-Aranha, especialmente concentrado em suas mãos e pés, e outro objeto, com um limite superior de várias toneladas por dedo. A certa altura, o Homem-Aranha foi capaz de impedir que o Anti-Venom tirasse sua máscara, fazendo-o agrudar em seu rosto. Marca de Kane. Em Kane, o clone relativamente amoral do Homem-Aranha, mostrou a habilidade de usar suas habilidades de escalar paredes de uma maneira mais ofensiva, queimando cicatrizes distintas, conhecidas como marca de Kane no rosto de suas vítimas. Mais tarde, o próprio Homem-Aranha usou uma variação da mesma habilidade para escapar do Norman Osborn, fazendo com que as pontas dos dedos se agarrassem ao rosto e os arrancando, cavando 5 feridas profundas no rosto de Norman. Apesar do óbvio potencial ofensivo de tal habilidade, Peter afirma que é improvável que ele a use novamente, pois foi um movimento nascido da raiva e do desespero. Em eventos posteriores durante o arco Green Hunt, devido à raiva de Peter em Sasha Kravinoff por tudo que ela colocou ele e sua família aranha, ele usou sua versão da marca de Kane nela, arrancando a pele de seu rosto na forma de uma impressão de mão, proclamando: "Meu irmão queria te dar isso." Ele também foi capaz de usar a marca de Kane para arrancar a armadura do Homem de Ferro, peça por peça. Os limites dessa habilidade parecem ser psicossomáticos, e a natureza completa dessa habilidade ainda não foi estabelecida. Força sobre-humana. O Homem-Aranha possui força sobre-humana, permitindo-lhe levantar muitas toneladas. Ele mostrou balançar facilmente uma bola de demolição de 3 toneladas usando correntes de aço. A força física do Homem-Aranha é suficiente para permitir que ele levante e arremesse objetos tão pesados quanto um caminhão grande com facilidade. Ele também deve controlar seus socos e chutes, a menos que esteja lutando contra alguém de durabilidade física semelhante ou maior. Caso contrário, seus golpes seriam fatais para um ser humano normal. Ele demonstrou que é forte o suficiente para nocautear pessoas com durabilidade normal com apenas um toque na cabeça. Como tal, ele raramente se permite usar toda a sua força. Depois que o Dr. Octopus assumiu o controle do corpo do Homem-Aranha, ele facilmente socou a mandíbula do Escorpião, um inimigo normalmente considerado fisicamente mais resistente que o Homem-Aranha, como ele não sabia. Da verdadeira força do Homem-Aranha. A força física do Homem-Aranha também se estende até suas pernas, permitindo que ele salte de uma altura de vários andares em um único salto. O Homem-Aranha demonstrou isso quando saltou mais de 10 metros verticalmente no ar quando saltou pela primeira vez para fora do caminho de um carro que se aproximava. Também deve ser notado que, quando ele descobriu seus poderes na adolescência, eles não haviam se desenvolvido ao ponto de seu auge. Velocidade sobre-humana. O Homem-Aranha é capaz de correr e se mover em velocidades que estão muito além dos limites físicos naturais do melhor atleta humano. O Homem-Aranha é rápido o suficiente para alcançar um carro acelerando a pé, mas prefere viajar pelas teias. O Homem-Aranha foi capaz de ultrapassar facilmente vários goblins mascarados em planadores goblins e superar seus ataques à distância ao mesmo tempo. Em combate corpo a corpo, ele foi capaz de se esquivar de um ataque total de Blah a Jeff Walters, por um longo período de tempo. Resistência sobre-humana. A musculatura avançada do Homem-Aranha produz menos toxinas de fadiga durante a atividade física do que um ser humano comum. Isso permite que ele se esforce fisicamente por períodos de tempo muito mais longos antes que a fadiga comece a prejudicá-lo. Em seu auge, o Homem-Aranha pode se exercitar fisicamente em sua capacidade máxima por várias horas antes que o acúmulo de toxinas de fadiga em seu sangue comece a prejudicá-lo. Vários relatos descrevem o Homem-Aranha como capaz de prender a respiração por 8 minutos ou mais. Durabilidade sobre-humana. O corpo do Homem-Aranha é fisicamente mais resistente a alguns tipos de lesões do que o corpo de um ser humano normal. Seu corpo é mais resistente às forças de impacto do que qualquer outra coisa. Ele pode suportar grandes impactos, como cair de uma altura de vários andares ou ser atingido por um oponente com super força. Eventos que feririam gravemente ou matariam um ser humano normal o deixariam com pouco ou nenhum desconforto. No passado, ele sobreviveu a vários golpes de pessoas como Hulk, além de sobreviver a uma explosão de míssil a queima-roupa. O corpo do Homem-Aranha é durável a ponto de enrijecer seus músculos super fortes ao levar um soco no torso por um boxeador peso pesado treinado que fez com que os pulsos do atacante quebrassem.
O Homem-Aranha afirmou que deve rolar com socos lançados por pessoas sem força ou durabilidade semelhantes, a fim de evitar quebrar os pulsos. O Homem-Aranha é durável o suficiente para sobreviver sendo derrotado por Colossus e Magik quando eles foram energizados pela Força Fênix. Seu braço era forte o suficiente para bloquear Mercúrio enquanto o velocista estava em movimento. Agilidade sobre-humana. Em agilidade, o equilíbrio e a coordenação corporal do Homem-Aranha são aprimorados a níveis que estão muito além dos limites físicos naturais do melhor atleta humano. O Homem-Aranha é extraordinariamente flexível e seus tendões e tecidos conjuntivos são 2 vezes mais elásticos do que o ser humano médio, apesar de sua força física. Ele tem agilidade combinada e proeza acrobática dos trapezistas e acrobatas de circo mais talentosos. Ele também pode executar qualquer sequência complicada de acrobacias de ginástica, como flips, rose springs. Ele pode facilmente igualar ou superar qualquer recorde olímpico em aparelhos de ginástica, como argolas voadoras, cordas de escalada, barras horizontais, trampolins e até mesmo comparáveis a nomes como o Demolidor. Fator de cura regenerativa. O Homem-Aranha é capaz de curar e regenerar-se rapidamente de danos mais rápido e mais extensivamente do que os humanos normais são capazes. Depois de obter seus poderes, ele logo descobriu que sua visão foi reparada, descartando seus óculos. Durante uma batalha com um vilão chamado Masked Marauder, o Homem-Aranha ficou completamente cego. No entanto, após cerca de 2 horas, sua visão estava perfeita, embora sensível por quase 1 hora depois. Ele também curou um braço quebrado, em apenas uma noite. E, em seu encontro com Firebrand, o Homem-Aranha sofreu graves queimaduras de 3º grau, mas se recuperou completamente em pouco mais de 2 dias. Embora, ele tenha admitido em particular que não pode curar rápido como Wolverine. Apesar de todas essas proezas, o próprio Homem-Aranha não considera ter um fator de cura. Imunidade a contaminantes. Devido ao seu metabolismo acelerado, o Homem-Aranha tem uma tolerância maior a drogas e doenças do que os humanos normais e pode se recuperar rapidamente dos efeitos de doses maiores. Durante um encontro com o enxame, o Homem-Aranha foi incapacitado por milhares de picadas de abelha, mas se recuperou em menos de 24 horas. Sua resistência e tempo de recuperação a outras toxinas e doenças varia, mas geralmente é significativamente maior que o normal. A fisiologia única do Homem-Aranha até permitiu que ele se recuperasse dos efeitos do vampirismo, conforme declarado por Blade, seu sangue radioativo mataria as enzimas responsáveis por sua transformação e o reverteria ao normal. O Homem-Aranha foi capaz de se recuperar completamente do ácido cuspido em seus olhos pelo novo abutre, embora a extensão do dano possa ter sido restrita devido à sua durabilidade sobre-humana. No entanto, o Homem-Aranha tem a tolerância humana normal para bebidas alcoólicas. Equilíbrio sobre-humano. O Homem-Aranha possui a capacidade de atingir um estado de equilíbrio perfeito em qualquer posição imaginável. Ele parece capaz de ajustar sua posição por instinto, o que lhe permite equilibrar-se em praticamente qualquer objeto, não importa quão pequeno ou estreito. Reflexos sobre-humanos. Os reflexos do Homem-Aranha são aprimorados de forma semelhante e atualmente são cerca de 40 vezes maiores do que os de um ser humano comum. Em combinação com seu senso de aranha, a velocidade de seus reflexos permite que ele se esquive de quase qualquer ataque, ou mesmo de tiros, com distância suficiente. O Homem-Aranha foi mostrado em alguns casos, para ser capaz de desviar de tiros usando apenas seus reflexos sem seu senso de aranha. Sentido de aranha. O Homem-Aranha possui um perigo precognitivo ou sentido de aranha, que o avisa sobre perigo potencial ou imediato pela manifestação de uma sensação de formigamento na parte de trás de seu crânio e se conecta com seu sinestésico sobre-humano, permitindo-lhe fugir da maioria quaisquer ferimentos, a menos que ele anule cognitivamente seus reflexos automáticos. A natureza precisa desse sentido é desconhecida, embora o mestre Tecelão afirme que é ativado por sua conexão com a teia da vida e do destino. Parece ser uma resposta clarividente simultânea a uma ampla variedade de fenômenos, a tudo, desde a queda de cofres até balas em alta velocidade e socos lançados, que deu vários centésimos de segundo de aviso, o que é tempo suficiente para seus reflexos permitirem que ele evite ferimentos. O sentido também pode criar uma resposta geral da ordem de vários minutos, e ele não consegue discernir a natureza da ameaça pela sensação. Ele pode, no entanto, discernir a gravidade do perigo pela força de sua resposta a ele. O senso de aranha do Homem-Aranha é direcional e pode guiá-lo para ou longe de armas e inimigos ocultos. Ameaças repentinas e extremas podem fazer com que seu sentido de aranha reaja com intensidade dolorosa. O Homem-Aranha também pode sentir e desviar de ataques direcionados aleatoriamente ou por inteligência artificial. Usando seu sentido de aranha para cronometrar seus reflexos aprimorados, o Homem-Aranha pode se esquivar casualmente de ataques, incluindo disparos de armas automáticas, desde que haja distância suficiente. Seu sentido de aranha está suficientemente ligado a seus reflexos a ponto de uma ameaça poder acioná-los mesmo quando o Homem-Aranha está dormindo ou atordoado. Seu senso de aranha o ajudou a preservar sua identidade secreta, pois o alerta para observadores ou câmeras ao vestir ou tirar sua fantasia. O senso aranha reage àqueles que Peter não considera uma ameaça, como Tia May, ou quando um outro herói faz um blefe enquanto joga pôquer. O Homem-Aranha pode optar por ignorar seu sentido de aranha, e a distração ou fadiga diminui sua eficácia. O estilo de luta do Homem-Aranha incorpora a vantagem que seu sentido de aranha oferece a ele. Seu corpo começa a produzir mais adrenalina depois que o sentido é acionado, uma extensão da síndrome de lutar ou fugir.
Mesmo quando ele não tem o uso de seus olhos, o Homem-Aranha ainda pode usar seu sentido aranha de maneira semelhante ao sentido do radar do Demolidor para ajudá-lo a ver, sentindo a direção de onde vem o perigo, ouvindo o barulho mais alto ao redor dele. O dele foi usado pela primeira vez depois que o Homem-Aranha foi temporariamente cegado por um dispositivo, mas foi usado recentemente novamente para ajudar a localizar o novo abutre depois que seu hálito ácido cegou. Como resultado da ligação do simbionte Venom com o Homem-Aranha, ele e seus descendentes não acionam seu sentido de aranha, uma característica que às vezes é atribuída a simbiontes em geral. Detecção de radiofrequência. O sentido de aranha de Peter também permite que ele rastreie certas frequências de rádio, que ele usou a seu favor por meio de seus Spider-Tracers. Habilidades. Vontade indomável. O Homem-Aranha tem uma forte força de vontade, completamente livre do mal e da tentação. Durante anos, ele lutou para equilibrar sua vida como estudante e seus deveres de super-herói. Ele é capaz de sair da derrota ainda mais forte. Sua força mental também é mostrada quando ele luta com sucesso contra o controle de nanobots do Dr. Octopus. Por meio dos perfis psicológicos conduzidos por Maria Hill, ela afirmou que ninguém tem uma identidade tão arraigada quanto o Homem-Aranha, demonstrando ainda mais a extensão de sua força de vontade. Sua força de vontade é tão forte que ele foi considerado o maior de todos os totens-aranha no multiverso por Ben Reilly da Terra, 94. Apesar disso, ele foi dominado por simbiontes em várias ocasiões, e houve momentos em que ele considerou seriamente e até tentou matar seus oponentes. Intelecto talentoso, Peter Parker possui um talento natural para a ciência, destacando-se como um dos melhores alunos do ensino médio e da faculdade. Ele desenvolveu invenções como seus Web Shooters e sua fórmula de assinatura na web, e os Spider-Tracers quando ainda estava no colégio. O intelecto de Peter também lhe rendeu um lugar entre os think tanks Horizon Labs, bem como o reconhecimento de algumas das mentes mais brilhantes da Terra, como Hank Pym. Além disso, as pontuações de QI da faculdade de Peter eram as mesmas postadas por Reed Richards na mesma idade. Peter também foi capaz de invadir o sistema das indústrias Stark para substituir o comando de controle de Tony Stark sobre a armadura da Aranha de Ferro e descobrir as partículas Parker, uma força de energia ligada à expansão contínua do universo que oferece maior poder do que a Força Fênix, de acordo com Reed Richards. Inventor e engenheiro especialista, com seu conhecimento e experiência em mecânica, robótica e engenharia, Peter conseguiu usar seu incrível intelecto e recursos no Horizon Labs para criar muitas invenções, como as 4 Spider-Armors, o Speedest Out Suit, sua famosa Web Shooters, o CryoCube 3000 e os fones de ouvido com redução de ruído. Na Parker Industries, ele inventou uma magnitude de dispositivos, incluindo, entre outros, a rede anti-eletro que desenergizou o Electro com sucesso, um antídoto para o veneno do Zodíaco e um revestimento holográfico fácil de aplicar. Fotógrafo habilidoso. Peter é um fotógrafo muito habilidoso e trabalhou para o Daily Bugle e para o Frontline como fotógrafo. Professor talentoso. Peter é um professor naturalmente talentoso e ensinou ciências na Midtown High. Mestre acrobata. Graças à sua grande força e equilíbrio fenomenal, Parker é um excelente atleta, destacando-se em todos os campos da ginástica e sendo capaz de realizar todas as acrobacias já realizadas, inclusive outras que jamais poderão ser realizadas nem mesmo por um acrobata olímpico. Master Martial Artist, Peter passou o tempo como Homem-Aranha, tornando-se um excelente combatente corpo a corpo e artista marcial, utilizando um estilo de luta que complementa diretamente seus poderes e habilidades de aranha sobre-humanos. Seus métodos são voláteis, permitindo-lhe rivalizar com praticamente todos os tipos de combatentes. Além disso, Peter foi treinado pelo Capitão América em combate desarmado. Depois de perder temporariamente seu sentido de aranha, Peter recebeu treinamento formal de combate de Shang-Chi e juntos criaram um novo estilo de arte marcial apelidado de O Caminho da Aranha. No entanto, desde o retorno de seu sentido de aranha, Peter deixou seu treinamento falhar. Os feitos do Homem-Aranha incluem derrotar Firelord, Daken, Wolverine, o Sinister Six sozinho, Mercúrio, os X-Men sozinho, Homem-Aranha, Otto Octavius, Mulher-Aranha, Pantera Negra e Gavião Arqueiro e Morlun. Ele deu um impasse no Capitão América, Julia Carpenter e Shang-Chi. Bilingue, além de falar inglês, Peter também aprendeu mandarim. Fraquezas. Ao contrário de muitos super-heróis, o Homem-Aranha não tem uma fraqueza a qual seja automaticamente vulnerável, mas nos últimos anos foram criados métodos para torná-lo vulnerável. Perturbação do sentido da aranha. O sentido da aranha do Homem-Aranha pode perder sua eficácia se for bloqueado ou temporariamente enfraquecido por equipamentos especializados ou certas drogas. Também não seria acionado se detectasse algo que não está registrado como uma ameaça, como os clones do Homem-Aranha ou o simbionte Venom, sua prole, anti-Venom ou os Skrulls. Quando privado de seu sentido de aranha, o Homem-Aranha se torna vulnerável à vigilância e ao ataque, e o lançamento da teia requer a maior parte de sua concentração. Cloreto de etila, talvez como efeito colateral de ganhar seus poderes, o Homem-Aranha é suscetível ao pesticida cloreto de etila. Este produto químico é frequentemente usado como arma pelos matadores de aranhas. Má sorte, e não é exatamente uma falha ou uma desvantagem em sua luta contra o crime, a vida de Peter Parker geralmente é complicada. Peter foi forçado em várias ocasiões a mentir para pessoas próximas a ele, atrasar seus compromissos, se afastar das pessoas e assim por diante por causa de sua identidade secreta.
Essa dificuldade inerente para obter o segredo de sua vida de super-herói, combinada com o número de eventos e seres sobre-humanos em Nova York e simplesmente coincidência, por sua vez, levou Peter a irritar as pessoas ao seu redor, mesmo as próximas a ele, e, com mais frequência do que não, ter problemas e constrangimento. Peter costuma comentar sempre que perde uma oportunidade de melhorar sua vida social, melhorar suas finanças ou até mesmo chegar ao trabalho na hora, devido ao seu super-herói, tipical Parker Lack. Parafernália e equipamento. Web Shooters. O brilhantismo de Parker na ciência física permitiu que ele criasse Web Shooters para uso quando ele se tornasse o Homem-Aranha. Os dispositivos gêmeos usados em seus pulsos são capazes de disparar fios finos de um fluido de teia especial em alta pressão e velocidade. Cinto de utilidades. Ao entrar pela primeira vez no mundo dos super-heróis, Peter criou um cinto de utilidades que continha clipes extras de teia, Spider Tracers e seu Spider Signal. Recentemente, ele atualizou seu cinto de utilidades para armazenar cartuchos de diferentes tipos de teias, cápsulas de congelamento, novos Spider Tracers, bem como um Spider Signal recém-atualizado que possui uma configuração de luz ultravioleta para análise forense. Spider Tracers. Spider-Man usa pequenos Spider Tracers eletrônicos de seu próprio projeto que lhe permitem rastrear objetos ou indivíduos. Normalmente, o Homem-Aranha planta ou joga em um inimigo que está partindo e segue o alvo até seu esconderijo. Ele também usa um dispositivo de lançamento em seus lançadores de teia para melhor alcance e precisão. Ele originalmente usou um receptor eletrônico para seguir os sinais dos rastreadores, mas depois modificou seu sinal para que pudesse segui-lo com seu sentido de aranha. Ele pode seguir o sinal em um raio de 100 jardas. Depois que perdeu temporariamente seu sentido de aranha, ele usou os recursos do Horizon Lab para fazer rastreadores de aranha novos e aprimorados com dispositivos de escuta, GPS e camuflagem. Outras modificações incluem traçadores feitos de antimetal Antarctic Vibranium que derrete metais em contato, um criogênico Spider Tracer usado para congelar Hydro-Man. Spider Signal, uma luz poderosa emitida do cinto de utilidades do Homem-Aranha para anunciar sua chegada aos criminosos. Peter mais tarde atualizou seu Spider Signal com uma configuração de luz ultravioleta para análise forense. Avengers Identicard, um gadget do tamanho de um cartão de crédito projetado por Tony Stark para a identificação de todos os Vingadores. Foi usado pelo Homem-Aranha quando a polícia interrogou o Metropolitan Museum of Art após uma briga entre o Senhor Negativo e o Anti-Venom, e desde então usou em outras ocasiões. Traje do Homem-Aranha. Traje de pano preto. Depois que o Homem-Aranha removeu o traje de simbionte, sua namorada, a Gata Negra, fez dele uma duplicata não viva, pois ela o achava mais sexy do que seu traje vermelho e azul. Embora os dois trajes tenham sido usados de forma intercambiável inicialmente, o traje preto acabou se tornando o traje principal do Homem-Aranha depois que seu traje vermelho e azul foi destruído. No entanto, após o ataque de Venom a Mary Jane Watson, ela o forçou a abandonar o traje para sempre. Depois disso, ele só ocasionalmente usava o terno preto como último recurso, quando seu terno vermelho e azul estava fora de uso. Ele voltou a usar o terno preto por um breve período de tempo depois que sua tia May estava morrendo em um hospital devido a um atentado contra a vida de Peter por Wilson Fisk. Com a ressurreição de Kraven durante o Gauntlet, o Homem-Aranha descobriu uma cópia do traje deixado como uma provocação por Kraven enquanto procurava por seu clone, Kane, e o usou ao derrotar a família Kraven. O traje preto, em todos os sentidos da palavra, representa a personalidade sombria do Homem-Aranha. Este traje é o único traje além do original do Homem-Aranha a ter maior longevidade. Transporte. Balançando na teia, o Homem-Aranha usa seus lançadores de teia para viajar balançando nas linhas da teia. Combinado com suas habilidades de aranha, ele pode se mover em velocidades incríveis pelos abismos urbanos de Manhattan. O Homem-Aranha foi capaz de acompanhar o ritmo do Capitão Marvel em sua melhor velocidade, surpreendendo o Guerreiro Kree, embora Spidey tenha mencionado que foi principalmente devido à sua prática de balançar a teia ao longo de sua carreira. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!